Mestre Jesus, mais uma vez aqui presentes, em nome do amor, em nome da coletividade, pois necessitamos uns dos outros, até para sabermos como estamos. E, uma vez tomando posse de como estamos, continuar a nossa jornada, que é infinita. Senhor, ampare-nos no seu amor, porque sabemos que Deus é amor, e nos conduza cada vez mais a equilibrar esse amor e a compreender o amor que o Senhor tem por nós e que o seu Pai, Deus, sempre emana para nós. Mestre Jesus, Deus, Mãe Maria, sinônimo de amparo, de consolação e de amor. Nos proteja nessa caminhada de hoje. Nos proteja nesse bate-papo de hoje. Alivie os nossos corações e sempre nos conduza da forma mais reta que conseguimos caminhar. Que assim seja. Gente, antes da gente começar a falar sobre a questão do amor sem posse, eu tinha feito toda uma elaboração, todo um caminho traçado, mas aí na minha cabeça fez-se uma bagunça, não uma bagunça, fez-se uma reorganização, e a gente vai falar do amor que é necessário e alcançado por nós, tá bom? Então, assim, não vai ser do jeito que eu havia planejado anteriormente. Vamos falar sim de amor, mas reorganizado e para aquilo que nós precisamos, ok? Mas antes da gente falar de amor, Paulo, que eu gosto muito dele, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7, ele deu uma das definições mais bonitas que eu conheço sobre o amor. Mas entendo, o Leonardo vai ler essa definição para nós, mas entendo que essa definição foi trazida para nós, para utilizarmos ela como referência de caminhada. Não que necessariamente, hoje, aqui encarnado, temos capacidade de fazer tudo que está sendo escrito, pois estamos em processo de caminhada. Somos transitórios nessa terra. Viemos, voltamos, viemos e voltamos. Você pode ler para nós, Léo? De maneira pausada, porque, por incrível que pareça, primeiro eu vou conversar sobre o amor. Veja comigo. Coríntios 13, 4 a 7. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Obrigado, Leonardo, pela sua leitura bem pausada. Gente, vamos começar. Vocês escutaram a leitura do Leonardo, né? Que amor é esse? Esse amor trazido por Paulo para nós, como eu já havia falado para vocês, eu acho que é uma das melhores definições de amor puro. Um amor que muitos de vocês, às vezes, podem falar assim, mas ora bolas, eu tenho as minhas atribuições, eu vivo os meus problemas, e é um amor utópico. Ou seja, é um amor que eu ainda não consigo praticá-lo da forma que foi falado. E aí, primeiro, para amenizar o coraçãozinho de vocês, a gente tem que deixar claro que ninguém aqui está pedindo para você mudar de uma hora para outra a sua forma de amar. Nem tampouco mudar a forma que você entende o amor. Nem tampouco a forma que você entende o amar. O que a gente pede hoje, de forma muito caridosa
e de forma muito solícita, é que vocês abram os ouvidos para escutar e fazermos uma reflexão. Porque o amor está no íntimo de cada pessoa. Quem sou eu? E digo novamente, quem sou eu para julgar o amor que vocês têm, que vocês praticam e até o que vocês recebem? Mas posso contribuir porque sou uma pessoa encaminhada de construção. Eu não estou construído, estou me construindo a todo momento. Posso contribuir para que façamos uma reflexão. E não necessariamente essa reflexão deve ser uma coisa que leva a martírio e sofrimento. Porque se a gente escutou direitinho o que Paulo trouxe até nós, a gente começa a perceber que, segundo essa definição, e lembra que eu falei que num primeiro momento eu ia falar de amor, eu não vou falar de aproximação, de apego, de posse ainda, mas por essa definição, a gente pode concluir que o amor trazido nessa definição, não que o nosso não seja, é um amor saudável, produtivo, que traz o bem e faz o bem em todos os sentidos. E é um amor libertador. A palavra é libertadora. Traz o bem, faz o bem em todos os sentidos e é libertador. Se a gente continuar discutindo sobre amor, o amor ele nos faz compreender que necessitamos do próximo como um coletivo. E, sabendo que ele nos faz compreender que necessitamos do próximo como coletivo, o amor, ele desperta em nós o olhar para o próximo e, além de despertar em nós o olhar para o próximo, ele também mostra em nós, a partir do momento que olhamos para o próximo com amor, como estamos e como podemos melhorar. E mais, esse amor cria um elo, uma corrente de energia entre as pessoas que assim fazem. E essa corrente de energia gera uma interdependência entre nós. E o amor nos faz, então, sentir a humanidade do próximo, nos liga a Deus, uma vez que estamos ligados por essa corrente de energia ao todo, e o amor, então, permite que nós, ligados ao todo e recebendo o amor emanado por Deus, tenhamos força para perceber que não estamos sozinhos. E que, uma vez não estando sozinho nesse orbe, podemos contar com a ação divina, a ação de Deus, num conselho de um amigo, na aproximação de um companheiro, num conselho de quem está ao nosso lado, vivendo conosco em matrimônio, em espírito, e até mesmo aumentar a nossa visão de mundo, transformando em nós o próprio amor de Deus. Então, olha que legal, gente. Isso não é filosófico. Isso não é teórico. Esse amor que eu falo a vocês é um amor que se aprende. É um amor que se pratica. Porque se todo mundo que estivesse nesse orbe, vamos botar assim, gente, numa adolescência moral, tivéssemos condições de fazer tudo isso, não precisaríamos possivelmente de estar aqui. Não precisaríamos possivelmente estar aqui. E uma das coisas que mais
me deixa satisfeito em comentar com vocês sobre a questão do amor é que, dentro de todas essas condições, algumas pessoas, quando estão unidas pelo amor, a tendência é que esse amor não gere uma dependência, é que esse amor gere uma interdependência. O amor é libertador e fica contente quando ambas as partes crescem, quando ambas as partes evoluem. Por isso que eu não gosto de falar, gente, de uma dependência. Eu gosto de falar de uma interdependência, porque é tão bonito quando você vê aquela pessoa amada evoluindo, caminhando junto a você, junto com a humanidade e tomando as suas decisões da melhor forma possível, da forma que ela se encontra. Porque a gente ainda tem que respeitar isso. Porque lembra que somos falíveis. Eu posso auxiliá-la no direcionamento das suas decisões. Mas, no final, quem toma essas decisões é a pessoa. Ok? Então, olha só que bonito o amor. Que para muitos de vocês vai falar assim, mas Fred não pratica isso. Gente, quem disse que eu pratico isso? Eu estou tendo ações mais amorosas. Mas se não houvesse a inspiração emanadora de Deus, que é fonte emanadora de amor, se não houvesse a necessidade do coletivo para que eu me reconheça como fazendo parte de todo um grupo, eu não conseguiria caminhar. Porque olha que engraçado, quando a gente fala sobre o amor, eu li uma coisa que eu assim, nunca concordei muito, mas hoje eu tenho até que concordar, porque normalmente quando a gente fala de amor, a gente não gosta de colocar uma palavrinha que eu acho extremamente interessante. O amor, de uma certa forma, ele não é egoísta. O amor, ele é libertador. Então, olha os termos que eu estou usando. O amor não é egoísta, o amor é libertador. E até certo ponto, quem disse que em se amando não pode se sofrer? Na verdade, eu nem vou falar se sofrer, né? Quem disse que se amando você não pode sofrer? Na verdade, eu vou falar o seguinte. Quem disse que amando você não pode sentir dor? Porque o sofrimento é uma escolha, é uma opção de arrastarmos aquele sentimento que nos traz dor e se consolida num sofrer. Mas olha que interessante. Por que eu falo isso? Quando eu digo essa dor, é o seguinte. Se nós guardarmos o nosso coração numa sala trancada e não vivermos as nossas vidas permitindo que esses sentimentos cheguem até nós, e que nós não sintamos isso, que o nosso coração não sinta isso, a primeira pergunta que eu mesmo vou dar resposta. O que poderia acontecer conosco se vivêssemos uma vida guardando o nosso coração, privando o nosso coração de sentirmos esses sentimentos? A resposta é: não evoluiríamos, nosso coração se enrijeceria, não aprenderíamos. Então, o sentimento por parte de nós, desses sentimentos, em muitos momentos, podem nos colocar numa zona desconfortável, ou numa zona que ainda não tenhamos lidado, ou que tenhamos que trabalhar mais. Digo, um exemplo fácil dessa condição. Imaginem se vocês, tendo cuidado da família de vocês a vida toda, do filho de vocês a vida toda, e tendo projetado na vida de um filho uma expectativa que não corresponde àquilo que você quer. E aí? Como é que fica? Até eu, que estou conversando com vocês, ficaria meio chateado de ter feito uma expectativa e não ter sido correspondido.
Quando a resposta que me for dada da pessoa que eu criei expectativa não condizer com aquilo que eu quero para ela, isso não vai me trazer uma certa dor? Só que a gente tem que entender o seguinte: essa dor ela deveria ser utilizada para aprendizado, e não para nos magoar, e não para criar uma condição de contrariedade sem que tenhamos a capacidade de entender que, por mais que projetemos uma expectativa sobre o próximo, a vida do próximo é do próximo. Mesmo que esse próximo seja o seu parente mais próximo, o seu filho. Você pode municiá-lo de toda a informação, mas na tomada de decisão, compete a ele. E se você pega essa decisão dele, eu não vou ficar dando exemplos que não te agradou, eu não vou materializar exemplos que não tenham te agradado, e entra em dissonância, em desacordo com o que ele quer, porque você esperava uma resposta favorável a você, ou uma resposta que você queria, isso pode te fazer, talvez, quem sabe, sentir uma dor. E aí, nas várias conversações, a resposta daquele ente amado sempre vai divergente com aquilo que você planejou para ele. Essa dor, ela tende a aumentar e ela tende a se consolidar em sofrimento. É nesse ponto que a gente entra com amor sem apego. Porque, de uma forma geral, o que é apego no dicionário? Apego no dicionário, né, traduzido, eu gosto muito das traduções do dicionário em si, é uma coisa bem interessante. Vocês já leram o que vem a ser apego no dicionário? Já vou te deixar responder. Deixa eu só ler aqui. Apego, posse. Ato ou efeito de se apossar de alguma coisa. Propriedade, ou seja, ter propriedade sobre. Estado de quem possui algo, uma coisa. Estado de quem tem como sua ou tem com gozo, com a utilização dela. É uma palavra pesada, né? Mas vamos responder o Leonardo. Pode falar, Léo. Fred, temos uma pergunta. Pode fazer. Jeane vai fazer diretamente. Eu vou colocar só um ponto de vista meu. Eu queria que se você pudesse falar um pouquinho, só que de uma coisa que você já falou, então só vou voltar. Sem Eu problema. acho que uma das grandes dificuldades nossas é justamente a gente ver, não só para o amor, mas para várias coisas, esses ensinamentos, e a gente, como você diz, a gente acha que é utópico, está muito além, né, da nossa capacidade. Aí você colocou a questão de que a gente ainda não a gente não pratica esse amor, né? Será que a gente não pode dizer que a gente pratica, só não alcança? Porque eu acho que praticar a gente pratica, talvez a gente não alcance esse patamar que a gente deseja, né? Ou eu estou errada de pensar assim? Vamos lá. Não está errado de pensar assim, não. Na verdade, a gente está constantemente praticando, porque aqui a gente está desenvolvendo o exercício do amor, né? Cada vez tentando fazer isso de forma cada vez mais equilibrada. Isso é muito legal. Só que a gente ainda não alcança, lembra que a gente falou que somos espíritos em construção? A gente ainda não alcança esse amor que foi descrito para nós. Mas a prática, só de estarmos aqui encarnados, já estamos praticando amor. A prática do amor já é uma coisa constante. Mas assim, e aí, foi respondido? E aí, olha o que acontece. A gente lê o conceito de posse, e aí parece uma coisa contraditória, gente. A gente está falando de amor aqui, que é um sentimento de estar bem, ok? Que é um sentimento libertador, e ao mesmo tempo está falando de uma aproximação, de uma posse, de um apego. Então a gente tem que tomar cuidado com esse sentimento do amor, porque um dos alicerces, quer dizer, uma das condições que podem desconstruir ou tirar esse amor da realidade, lançando ele para um outro campo, que depois eu vou falar quais podem ser, seria justamente o quê, gente? Seria justamente esse apego, essa posse.
E aqui, em momento algum, eu estou falando que você não pode amar. Já vi, Léo? Mas a recomendação é que você ame com cuidado. A recomendação é que você ame com equilíbrio. Nunca deixando os seus anseios de uma insatisfação de não correspondência superar o limite do amor libertador. O limite do amor que dá direito à pessoa escolher, mas que também serve de uma prática de aprendizado para nós. Fala, Léo. Ô Fred, chegou uma pergunta aqui. Pode fazer. Essa depois tem outra. O seguinte, como você falou em apego, esse apego combinado, aliás, o apego, quando ligado ao amor, seria uma forma de olhar desfocado do que é o amor. O apego seria, vou tentar reformular a pergunta, o apego Entendi. seria uma forma desfocada de amar ou de exercitar o amor? Na verdade, a gente ia falar isso aqui na frente, mas vamos falar agora. Um amor com grande apego, ele gera um vínculo não de interdependência, ele acaba gerando um vínculo de dependência. Esse amor, aonde você transfere toda a dependência do seu bem-estar para esse objeto de amor, que no caso agora é uma pessoa que a gente está discutindo. Espero que seja em relação a um outrem, a uma outra pessoa. Ele pode sim desvirtuar, justamente tirando a essência de um amor libertador, a essência de um amor onde ambos crescem, para um amor que pende, a gente pode falar assim, que acaba descambando para o ciúme. Para um amor que pode acabar descambando também para quem? Para domínio. Um amor compulsivo, um amor extremamente apegado, um amor de posse. E aí eu não estou fazendo diferença de apego e posse. Está tudo no mesmo caminhão, tá, gente? Porque são palavras, pelo amor de Deus. Acaba fazendo com que nós possamos despencar por ciúme, possamos despencar para dominação, e ele rompe, simplesmente, é aquilo que foi perguntado, a visão de uma realidade, trazendo para nós uma realidade, e lembra que a gente está aqui para tentar equilibrar esse amor? Trazendo para nós uma realidade que talvez não seja tão eficiente. Talvez não, né? Que não é tão eficiente. Esse amor de apego, Léo, que pode provocar todos esses, vamos botar assim, todas essas consequências, também pode provocar desarmonia em nós, seres espirituais, e até mesmo no nosso corpo. Então, assim, e o engraçado é que quando a gente fala de apego, né, podem alguns de vocês estarem pensando assim, pergunta só no final, o que eu vou fazer para desapegar? Uma das coisas que eu não quero que vocês falem como piada é o OLX. Desapega, desapega, desapega. Porque isso não cabe para a nossa palestra. Respeitosamente, eu tenho que entender que as pessoas que estão nessa condição, primeiro, para fazer esse desapego, e aí, gente, quando eu falo desse desapego, já vi, Léo, eu não estou falando que é você jogar fora, não, tá? Quando eu falo desse desapego, é primeiro você escutar e tentar fazer uma reflexão se realmente você está nesse ponto. E uma vez detectado esse ponto, a gente pode tentar redirecionar isso daí. Então, esse desapego, ele não acontece assim. Ele acontece com escuta, com reflexão e com tempo de cada um. Fala, Léo. Vamos lá. Foi respondida essa pergunta, Léo? Foi sim, obrigado. A primeira pergunta é a seguinte. Nós praticamos também o desamor? Essa pergunta, ela é uma coisa bem engraçada. Eu prefiro falar que a gente não pratica o desamor por ações próprias e por estarmos nessa condição,
tomamos decisões em vários momentos para nos favorecer e pautado no amor que temos por nós. Só que, às vezes, essas decisões nossas, elas beiram ao egoísmo tão grande que as pessoas falam, isso é desamor. Mas vamos dar um exemplo? Lá no livro de Kardec, ele fala que uma das imperfeições que a gente pode encontrar é o apego que nós temos às coisas materiais, ok? Isso para nós é tranquilo. E ele até fala, que eu não vou ficar dando muitas viagens, fazendo muitas voltas, que esse apego às coisas materiais é um resquício, é um sinal de que nós necessitamos nos melhorar com o tempo. No livro de Kardec, perdoem a fala dele, porque tem muita gente como eu que leu há muito tempo atrás, falava que é um sinal de imperfeição moral. Eu não quero escambar para a questão das imperfeições morais. Mas esse apego às coisas materiais, até às vezes, por não acreditarmos numa vida eterna, e até às vezes por não entendermos que temos uma vida transitória, e tudo que chega até nós, vamos botar assim, é oportunizado, que por mais que nós queiramos nos apegar e reter conosco essas coisas, esses sentimentos, essas pessoas, a gente sabe que isso são momentos da vida, elas podem simplesmente dificultar um pouco a nossa caminhada. Voltando para o exemplo, essas pessoas que têm ainda essa necessidade de apegos materiais, dinheiro, roupas, e outras coisas a mais, elas vão tomar as suas decisões pautada em cima daquilo que elas estão. E se elas ainda, vou botar desse jeito, têm essa imperfeiçãozinha, por uma pessoa que tem muito dinheiro, e ainda tem essa imperfeição, na hora de escolher, ela preferiu escolher a opção do acúmulo material, e não a opção de ganhar, talvez, ou ganhar muito pouco, algumas moedinhas espirituais na questão da moralidade. Qual vocês acham que vai ser a escolha dela? Eu vou querer ter cada vez mais para mim, e eu não vou me preocupar, já vi, Léo, com o reflexo das minhas ações. Para nós hoje que estamos aqui, estamos olhando isso, pode ser considerado um desamor? Sim. Mas para a pessoa que tomou ação e que se encontra naquele momento, e lembra que Paulo fala, o amor é caridoso, o amor é paciente, o amor não se aborrece, devemos entender que somos falíveis. Hoje não estamos na mesma condição que aquele que tomou essa decisão prejudicando a alguns, senão a muitos. Mas podemos, por meio do exemplo, tentar direcioná-lo. Podemos, por meio do exemplo, tentar alertá-lo. Mas a decisão compete a ele e a mudança vai acontecer, mas compete a ele. Eu lembro que em palestras posteriores, a gente falou que a mudança ela vai acontecer. O problema é que muitas vezes a gente se agarra a determinadas condições. Lembra que a gente falou isso? E o que acontece? A gente retarda a nossa evolução. A gente retarda as nossas mudanças. Lembra disso, gente? E é complicado. Porque, olha só, Léo, já te vi, mas deixa eu só pegar esse pontinho aqui. Porque olha só que engraçado. A vida ela é feita de ciclos, não é, gente? A vida ela é feita de ciclos. A gente constantemente está passando por ciclos. Se você fica muito apegado à matéria, se você fica muito apegado às coisas, amor no sentido de posse, de possuir, de gozá-lo, de utilizá-lo, se você fica muito apegado às pessoas, às vezes a gente entra num novo ciclo carregando as mazelas dos ciclos o quê? Passados. E ao invés de rodar um pouquinho mais rápido, a gente vai entrar num novo ciclo, rodando um pouquinho mais lento e achando que não entramos num novo ciclo. Porque carregamos muita coisa do passado. Ou seja,
não nos desapegamos de alguns sentimentos que geram em nós ódio, rancor, desgosto, mágoa. E esses sentimentos, eles têm que ser purificados. Eles têm que ser, lei da destruição, destruídos e reconstruídos. Não destruídos, literalmente assim, matar e acabar, não. Eles têm que ser reorganizados, reestruturados. Ok? Fala, Léo. Hoje eu estou respondendo todas, hein, gente? Ou pelo menos tentando. Fred, antes de eu perguntar, a Marcela tinha levantado a mão. Desculpa, Marcela. Vamos lá. Boa noite, Fred. Boa noite. Você falou uma frase, umas palavras mais um pouco antes. Você falou que o amor liberta, né? Mas ele liberta quando? Quando eu já o compreendo? Ou ele me liberta também na ignorância? Quando que ele me liberta? O amor, ele vai libertando aos poucos. Mas se a gente falar que, se você se abrir para viver, para pelo menos refletir, ele já está te libertando de algumas mazelas. Ok? Isso significa evolução. Isso significa dizer que nós não estamos tão ignorantes assim como estávamos antes. Então, esse amor libertador, ele vai te proporcionando liberdades a partir do momento que nós nos propusemos a escutar, aceitar como estamos e tentar nos trabalhar. Então, ele vai te proporcionando pequenas pílulas de liberdade, pequenas doses de liberdade. A partir do momento que você ganha essas pílulas, porque você pratica o amor na sua vida, que depois eu vou falar sobre a caridade, ele vai te tirando da ignorância. Ou seja, nenhum de vocês que hoje estão aqui escutando podem falar que são ignorantes. Já temos uma caminhada. Já sabemos muito. Muitos de nós temos que colocar em prática o que sabemos. Fala, Marcelo. Um pouquinho antes, mas você disse, se eu estiver errado, você pode me corrigir, por favor? Pode falar. Você falou, o amor nos liga a Deus, né? E que com essa ligação a gente pode contar com a ajuda. Foi ajuda? A gente pode contar com o amor, né, de Deus nos ajudando. E ficou batendo aqui um pouquinho na minha cabeça que quando a gente reencarna, a gente se propõe a muitas coisas, porque nós somos muito corajosos e colocamos uma lista imensa de coisas para poder realizar nessa nossa nova encarnação. Mas tem pessoas que optam por não, vou falar dessa forma, qualquer pessoa pode me corrigir. Opta por não passar por essa evolução de uma forma tão suave, ou não quer aprender tão, enfim, cada um escolhe como quer viver. E eu fico imaginando que como o amor é uma coisa, é um sentimento divino, que o amor, a gente já nasce com ele, né? Se eu não estou errado, a gente já nasce com amor. Então, eu fico imaginando que mesmo sem eu ter consciência desse amor, eu o pratico, porque ele está em mim. Porque eu estou ouvindo muito você falar sobre o amor e consciência, para desapego, tal, aprendizado. Porque eu fico imaginando as pessoas que não conseguem, mesmo querendo ser mais sutis, ser mais suaves e praticam esse amor dessa forma, em forma de apego, em forma de posse, em forma de ciúme. Como que estaria para elas assim essa parte da consciência? Porque muitas vezes a gente com amigo, com família, com pai, mãe, filho, a gente perde um pouco essa mão. E eu considero que nós somos pessoas que estamos buscando esse aprendizado. E mesmo assim a gente perde mão desse sentimento suave que a gente tem dentro de nós. Você pode falar um pouquinho sobre isso, por favor? Eu vou tentar fazer um apanhado do que você falou, porque assim, foram coisas bastante interessantes, né? Mas assim, uma das coisas que me chamou muita atenção na sua fala foi o seguinte: como é que fica a consciência dessas pessoas que praticam esse amor, às vezes, vamos botar assim, meio desconcertado, meio balançado? A gente tem duas visões sobre esse fato. A primeira visão é a seguinte: a pessoa, ela está numa condição tão orgulhosa, tão vaidosa, e ela acha que ela está tão certa nas suas ações, não se abrindo para escutar, para raciocinar, aceitar e tentar modificar, que neste caso, essa pessoa, ela não sente remorso na conduta que ela leva ao longo da sua encarnação,
se isso for uma encarnação toda, ok? Mas assim, existe um ditado, Marcela, que fala o seguinte: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Chegará um momento que esta pessoa, por motivo do amor, ela vai começar pelo menos para parar e escutar. Já é um grande ganho para ela. Vamos supor que seja mais uma encarnação. Numa segunda condição, ela já escutou, a semente já foi plantada. Numa terceira, ela começa a praticar. Agora, pode acontecer, gente, de olha só, ela ser essa pessoa extremamente rígida, ser essa pessoa extremamente, vamos botar assim, trator, que às vezes passa por cima de todo mundo. E aí você olha para a pessoa e fala assim, nossa, ela nem me viu aqui. Né? Mas pode ser que nessa própria encarnação, pode acontecer, e na maioria das vezes acontece, um próximo, bem próximo dela, passa por uma situação, seja de uma doença, passa por uma situação, ela mesma passa por uma situação, seja de uma morte desse ente querido, e que ela, pelo amor apego que ela tinha a essa pessoa, porque mesmo que a pessoa seja muito truculenta, os amores existem. Mesmo que um bandido tenha matado várias pessoas, eu nem gosto da palavra bandido, mesmo que uma pessoa tenha matado várias pessoas, esquece bandido, pelo amor de Deus, ela tem os seus amores. O filho ama essa pessoa. A mãe ama essa pessoa. E por esse amor que ela perdeu num desencarne, por essa pessoa que está passando uma doença e que ela possivelmente vai perder por desencarne, esse amor pode sensibilizar ela, pode fragilizá-la ao ponto dela começar a se abrir, a escutar e refletir. E como? A gente sempre fala, um dia após o outro, você nunca permanece sendo a mesma pessoa. Mesmo que você mude uma sílaba da sua fala quando trator, poxa vida, eu vou passar por cima de você. Hoje ela fala assim, amanhã, como ela se abriu, escutou, mesmo que seja por essas vias de dor, poxa vida, eu vou passar. Nós já temos uma mudança substancial. O grande problema que eu vejo em muitas pessoas é que elas querem uma mudança imediata. E quando você quer uma mudança imediata, você se liga no resultado final do processo. Às vezes a gente esquece de ver, mesmo essas pessoas que tratoram, quando alguém que tratoram e que se propõe mudança, quando alguém chega para ela e fala assim, nossa, antes você falava isso, agora você está falando quase a mesma coisa, mas de forma mais carinhosa, de forma menos intensa. Isso já é uma mudança. Então, depende da pessoa, se ela age daquela forma, está numa condição de um excesso de orgulho, de um excesso de vaidade, e geralmente, nas relações de afeto, seriam justamente esse excesso de orgulho, esse excesso de vaidade, que atrapalham esse processo, ou até mesmo, já vou te responder, Léo, eu acho legal porque quando a gente fala de amor, existem manifestações de amor. O afeto é uma manifestação de amor, né? E o afeto é uma coisa engraçada. Muita gente fala que o afeto tem que ser de pai para filho. Muitos teólogos falam que o afeto tem que ser só entre pai e filho, mas o afeto é um sentimento que vai além. Ele não vê barreira social, ele não vê cor, ele não vê credo. É tanto que vocês mesmos, às vezes, olham para uma pessoa e gostam tanto daquela pessoa e não sabem de onde gostam. Parece que aquele amor já estava instalado ali. Quando é que esse amor pode prejudicar o afeto? O afeto não é uma coisa que muitas pessoas acham que é natural, quando esse afeto não é correspondido. Lembra do filho e do pai? Nós criamos nossos filhos e, de um modo geral, a gente quer a correspondência desse afeto, não é isso, gente? Se a correspondência do afeto não vem, o que a gente faz? Briga. E se a gente continuar não recebendo a correspondência do afeto, porque, na verdade, gente, eu também crio meus filhos para ter o afeto correspondido. E se esse afeto não é correspondido, eu brigo.
Se ele continua não sendo correspondido, eu brigo mais ainda. Se ele continua não sendo correspondido, eu faço exigência. E aí, quando eu faço exigência, eu posso secar a fonte do amor. Eu distancio de mim a pessoa que eu amo. Esse pode ser uma das condições. Ok? E nas amizades? Já vou te responder, Léo. É porque eu estou pegando uma sequência aqui muito interessante. E nas amizades? A amizade é uma forma de expressar o amor. Talvez uma das mais difíceis, né, gente? Para quem gosta de amizade e para quem gosta de ser amigo, fala assim, de verdade, é uma das mais difíceis. Mas não é impossível vivê-la. Só que nas relações de amizade, que é uma das formas da manifestação do amor, na atualidade, na cabeça de muitas pessoas, automaticamente, quando você é amigo de alguém, você deixa de ser amigo de outros. Vocês já tiveram essa sensação? Automaticamente, quando você se declara que é amigo de uma pessoa, você acaba deixando de ser amigo de outros, ou excluindo os outros, e vice-versa. Esse é o grande problema da amizade. Por parte de algumas pessoas. Porque eu não tenho problema em declarar amizade a Marcela e um gostar de Jeane. Isso não é falta de respeito, mas eu tenho muito mais afinidade com a Marcela do que com a Jeane. É um exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem. Mas quando eu falo que eu sou amigo da Marcela, eu não estou excluindo a Jeane. Hoje não. Antigamente eu excluía. E eu tinha um despreparo tão grande, eu, Fred, tinha um despreparo tão grande, que o que prejudica uma amizade como manifestação de amor? Há tempos atrás, hoje eu estou um pouquinho melhor. Eu me declarava amigo da Marcela, um pouquinho só, gente, e descartava a Jeane do meu amor. Né? E aí eu me tornava uma pessoa arrogante, porque eu acabava não vendo a necessidade da Jeane. Eu acabava não reconhecendo a Jeane como uma pessoa que merecia, sim, ser tratada com dignidade, com amor. Eu acabava me tornando uma pessoa que intolerante, exibicionista. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas manifestações de amor. A afeição, a amizade. Léo, já vou deixar você falar, deixa eu só falar isso aqui. Rapidinho. Lembra daquela mãe que ela tem a necessidade de ser necessária? Quem já não passou por isso, gente? Ela tem uma necessidade de ser necessária de maneira tão intensa, que essa necessidade de ser necessária pode ter feito com que ela não tenha recebido as relações de afeto com os outros. Então a gente tem que tomar cuidado também com aquela necessidade que a gente sente de ser necessário. Pode ser ruim. Léo, desculpa. Vamos lá. Vamos embora. Tem muita pergunta, Léo? Temos 4. Então vamos lá, então. Vamos responder as 4. Tá bom. Agora eu não falo mais, tá, gente? Vamos lá. A primeira pergunta ainda está... Nós temos 2 perguntas ligadas ao mesmo tema, que é sobre a questão da posse que você tinha falado anteriormente. Vamos lá. Então, a primeira pergunta é amor ou a pessoa pensa que tem amor? E, na verdade, o que a pessoa tem é um sentimento de posse. Aquela pessoa passa a ser para ela como se fosse um objeto? Bom, vamos lá. Na verdade, tudo começa com amor. Mas o avolumamento desse sentimento de dependência leva à posse, e quando você tem isso instalado, leva a esse apego intenso, e quando você tem isso instalado, lembra que começou por amor, por afinidade, por junção. Mas quando esse amor ele se assoberba da posse, do querer constantemente estar do lado de forma possessiva, a gente pode falar que falta equilíbrio e estamos caindo um pouquinho para o lado de uma doença. Uma doença de mente e uma doença de alma. Mas o que levou a essa condição foi o amor. Na condição de posse extrema,
às vezes, a pessoa que faz isso faz com que aquele objeto, que pode ser uma pessoa, sofra tanto, e essa pessoa que exerce essa atitude de posse não percebe que por parte da pessoa que está sofrendo a ação, chega a ser um desamor. Mas às vezes a pessoa que tem essa atitude nem passa pela cabeça dela. Às vezes o instinto de proteção é tão grande, não deixar viver algumas situações que ela precisa de viver, que de uma certa forma chega a ser, vamos botar assim, não uma falta de respeito, mas chega a ser uma situação que vai impedir que essa pessoa, naquele momento, ande com as próprias pernas. No início, começa-se por amor. Nessa condição, para a pessoa que sofre, desamor, a interpretação da pessoa. Mas para a pessoa que pratica, um amor intenso e eloquente. Fala, Léo. Então, o ódio é um amor deturpado? Opa, que bom. Eu parto sempre do princípio do seguinte, gente. A quem você odeia? A quem você conhece ou a quem você não conhece? Nunca vi a Giana na minha vida. Nunca vi. Passei na rua e tivemos um desentendimento rápido. Ela foi embora. Por mais que eu fique com ódio dela, nunca vi Giana na minha vida. Para que eu vou ficar alimentando esse sentimento em relação a ela? Agora, a Marcela, eu estou pegando as duas porque são médios da casa, tá, gente? Não pegaria ninguém que não fosse as duas, ou o Leonardo, ou outro médio da casa. Agora, a Marcela, nossa, tive um desentendimento com ela. E o pior de tudo, olha a situação que eu vou colocar. Eu me desentendi com ela, mas eu estava errado. Só que a gente racionaliza, a gente arranja justificativa a todo momento para falar que a gente está certo naquela situação para os outros. A gente só não conversa com o objetivo da discussão, com a pessoa que a gente discutiu. E aí o que acontece? Se eu não me resolvo com uma certa rapidez com a Marcela, e dependendo da situação que foi tocada, eu posso, sim, alimentar um ódio engrandecedor pela Marcela. Basta que eu esteja no mesmo local que ela, olhe a Marcela e a minha energia do ódio vai ser ativada, ligada à presença da Marcela. Agora, olha que engraçado. Tolo eu de alimentar isso. Se a Marcela, pelo menos em oração, porque a Marcela é uma pessoa inteligente. E o amor, às vezes, se cala e fala o seguinte, não é hora de falar com o Fred, porque ele vai brigar comigo. Mas a Marcela fez o seguinte, Deus vai resolver a nossa situação, com o tempo nós vamos nos acertar. Você sabe o que a Marcela fez? Ela se desligou da minha energia. Quem vai ficar emanando ódio para ela sou eu. A Marcela, se ela se desligou da minha energia, ela não vai, ela pode até receber a energia do ódio, mas ela não vai absorver essa energia. E aí, eu vou me retroalimentando do meu próprio ódio, porque se não chega para ela, com certeza pode voltar para mim. Com certeza não, né, gente? Volta para mim. Eu estou ligado a Marcela, mas ela não está ligada a mim. Aí é uma outra forma de você fazer uma corrente de ligação. Mas não uma corrente de ligação de interdependência, e sim de dependência. E olha que engraçado, dependência pelo ódio, que é o amor invertido. Até porque Marcela era o meu amor antigo. Eu gosto muito da Marcela, mas ela me contrariou. Ela está errada, mesmo estando certa. Léo e Marcela. Tem mais pergunta aí, Léo? Tem pergunta, mas deixa a Marcela interagir. Vamos lá, então. Marcela. É uma pergunta bem rápida, Fred. Vai. Ai. Então, desejar mal tá ligado ao sentimento de posse, porque quando eu desejo mal para o outro, eu desejo porque ele não está agindo de acordo com os meus desejos. Sabe? Vamos lá. Que passou aqui? Assim. Isso pode ser verdade, Marcelo. Desejar mal ao outro pode ser um sentimento de posse sobre o outro, mas isso só acontece quando há discordância, quando há dissonância.
E às vezes, como nós nos comovemos pela opinião alheia, lembra disso? Alguém chega para mim e fala que o Leonardo não é uma pessoa tão boa. Mas eu nunca me deixei viver com o Leonardo uma situação para chegar eu a esta conclusão. Por quê? A Marcela e a Giane, que eu não gosto tanto, que eu não sou tão amigo, mas nessa hora eu me aproximo dela para colher uma opinião de Leonardo. A Marcela falou que ele não é tão legal, a Giane também falou que ele não é tão legal. Eles não falam isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aí, o que eu faço? Quero saber de Leonardo não, porque Leonardo não vale absolutamente nada. Brigou com minha amiga Marcela, e aí eu falo nesse momento, com a minha amiga Giane, nunca eu declarei como sendo minha amiga, mas para racionalizar, para afirmar a minha decisão de não falar com o Marcelo, em cima das opiniões alheias, eu descarto Leonardo. E aí, isso pode isso pode nos privar de termos uma grande descoberta em relação à amizade de Leonardo. Fala, Marcela. Não? Léo? Vamos lá. Aí, na sequência dessa relação do ódio, Uhum. Então, quando eu consigo perdoar alguém, essa é a pergunta, quer dizer que eu estou, de certa forma, amando? Repete para mim, Léo, por favor, porque meu computador está com o volume baixinho. Quando eu consigo perdoar, significa que eu estou amando? Olha, vamos lá. Quando você consegue perdoar, é porque a situação ela foi refletida, ok? Gerou-se uma ação de perdoar. Indubitavelmente, o perdão passa pelo contexto do amor. Legal? O amor emana e é responsável por todos os outros sentimentos. Mas assim, se você perdoou, com certeza, é porque, primeiro, alguém já te perdoou e você conhece esse sentimento de perdão, essa condição de perdão, e você sabe que isso te fez bem. E lembra que eu falei logo no início que nós vivemos na coletividade? Essa energia do perdão capacitou que você também derrubasse as suas barreiras e perdoasse o próximo. Com certeza, passamos pelo crivo do amor. Mais perguntas, Léo? Vamos lá. Esse amor que nos liberta, essa é uma pergunta de Adriano. Esse amor que nos liberta não seria um amor mais espiritualizado, um amor mais elevado? Porque, na maioria das vezes, o nosso amor tão desequilibrado parece que nos escraviza muito ao nosso alvo do amor. Não, perfeito essa pergunta. Esse amor realmente um amor mais espiritualizado. A gente já havia até comentado nas entrelinhas, mas a gente comenta de novo. Por quê? Temos, na atual situação, todos nós temos um certo desequilíbrio nesse amor, com esse apego que alguns pode ser muito grande e outros pode ser muito pequeno. Mas a partir do momento que paramos e refletimos essas condições de apego, nós também mudamos a nossa forma de praticar o amor em relação ao próximo. E para mudarmos a forma de praticar o amor em relação ao próximo, é tentar começar a aceitar as situações de forma refletida e começar a praticar esse desapego consciente em relação a esse sentimento de posse. E aí, com isso, nós nos elevamos, sim, moralmente. E eu acho necessário essa elevação moral na condição do amor, eu acho necessário a gente lembrar uma coisa. Nossa vida é feita em ciclos, não é isso, gente? Lembra que eu falei que se você fica apegado, você retém as coisas para você? Às vezes, a gente já terminou um ciclo e está entrando em outro ciclo. Só que a gente está tão apegado àquelas coisas antigas, aqueles sentimentos antigos, que a gente não percebe que entramos no outro ciclo simplesmente porque carregamos com a gente muita coisa. Às vezes é bom a gente parar, refletir e ver o que a gente pode deixar para trás. Com raciocínio. Porque a gente também tem que entender que alguns dos nossos apegos a gente ainda não consegue abrir mão deles. Isso não é condenável.
mas outros a gente já poderia tentar começar a desconstruir. Ok? Perguntas, Léo? Se não respondeu, depois peça para perguntar de novo. Ok, vamos lá. Esse amor que nós vamos praticando aos poucos com as pessoas, coisas, animais, são treinamentos básicos e primários para esse amor puro? Muito boa pergunta. Todas as situações, o amor de Deus é te colocar na vida, ter te criado, e ele possibilita você todas essas situações que foram faladas pela pessoa que perguntou, para que pratiquemos. Para que exercitemos, tem isso, essa palavra? Para que exercitemos o nosso amor. E para que aqueles altos e baixos, com apegos e etc., tendam a diminuir. Mas são. E outra, essas situações que são colocadas na nossa vida nos servem como um momento de reflexão, para ver qual o grau de apego nós temos a essa situação X. Para ver o quão apegado nós estamos a essa situação. E para tentarmos raciocinar e começarmos a promover essas pequenas. Gente, estou pedindo pequenas mudanças, ninguém precisa de mudança muito grande, não. Só de você estar me escutando hoje e concordando com algumas coisas que eu estou falando já está de bom tamanho. Não precisa de mais do que isso, não. Isso eu estou falando por mim também, tá bom? Porque é difícil quando a gente faz isso. Pergunta, Léo. Como poderia estabelecer a conexão entre a emoção e sentimento no que tange ao amor e à posse, ligado ao que já foi tema de uma das palestras ministrado pela Jeane? Olha, quando você me perguntou sobre palestras da Jeane, para mim, ficam complicadas, porque foram há muito tempo lá para trás, então não dá para a gente fazer esse enlace. Mas, assim, se a gente pudesse traçar um paralelo de sentimento, não é isso? De amor, não é isso, Léo? Na verdade, entre a emoção e sentimento. Eu vou referenciar, pelo que eu entendi, que a primeira palestra desse curso, a Jeane falou sobre o equilíbrio das emoções. Então, referenciando a primeira palestra do curso. Então, até estabelecer a conexão entre emoção e sentimento, entre amor e posse. Tá. A emoção é aquilo que chega até nós. É aquele primeiro estalo. E como nós lidamos com esses primeiros estalos que chegam até nós, a gente vai cultivando esses sentimentos. Basicamente. Como lidamos com aquilo que chega até nós? Vamos botando uma pedrinha mais na fila dos sentimentos. E daí, a necessidade de nos reconhecermos. Porque a gente pode mudar as pedras que a gente está colocando nisso daí. E melhorar cada vez mais os nossos sentimentos, lidando melhor com as emoções que chegam até nós. Eu era uma pessoa extremamente explosiva. E aí entrei na fraternidade e descobri que não vale a pena ser explosivo. Mas pergunta para mim se eu continuei sendo explosivo durante uns 5 anos que eu estava na fraternidade. Tranquilamente. Só depois de muita prática e exercício e de algumas pessoas no meu caminho, para eu começar a entender. E se eu não explodisse? E olha só, e se eu não explodisse? Se eu engolisse seco, segurando a bomba comigo? E depois de 2 anos, e se eu não explodisse e conversasse com a pessoa, mostrando a minha visão? Então, a forma com que nós lidamos com as nossas emoções moldam os nossos sentimentos e modificam os nossos sentimentos. Mais pergunta, Léo? Essa foi a última pergunta, Fred. Essa foi a última pergunta? Então, olha só. A gente falou de tanta coisa do amor, amor-afeto, amor-amizade, né? Falamos de tanta coisa do amor. E o amor-caridade? O amor refletido em caridade. Kardec fala, os vícios, né? O egoísmo, na verdade,
é a raiz de todos os vícios. Ele deixa isso claro. Mas a caridade é a alavanca para todos os sentimentos bons. Ele já deixa isso claro. Na Bíblia, né? Essa caridade, ela é falada, amor-caridade, é chamado de ágape, que eu acho bonito essa fala, que eu acho bonita essa palavra. E se eu pudesse falar uma coisa para vocês, é praticando a caridade que nós conhecemos o nosso irmão. E é praticando a caridade que nós conhecemos como estamos. E é praticando a caridade com o próximo e conosco mesmos que nós abrimos o nosso coração para outros sentimentos enobrecedores. E lembrando, senhores e senhoras, nossa, tão coloquial, lembrando, amigos, não precisa ser senhores e senhoras. Olha que engraçado, a caridade é o amor de Cristo e de Deus. Desculpa, a caridade é o amor trazido por Cristo como mensagem de Deus para nos melhorarmos. E olha que engraçado. Eu gostaria de falar uma coisa que eu acho que é extremamente interessante. Não existe um lugar na Terra onde você não sofra, não esteja suscetível às emoções do amor. Vou falar de novo, gente. Não existe um lugar na Terra onde você não sofra as emoções do amor. Eu tô suando pra caramba, hein? E aí você chega e fala, mas no umbral, eu não sofro as emoções do amor. Você está lá pelas emoções do amor. Ou você foi direcionado para lá pelas emoções do amor. Não existe lugar na Terra. Mas lá não tem amor. Tem espíritos amorosos. Mas para chegarmos até lá, por avaliarmos a nossa consciência, energeticamente chegamos lá. Mas para amenizar, chegamos lá por ações amorosas que cometemos, como estamos entendendo o nosso amor. Ok? Mas, mais uma vez falando, se trancar numa caixa, se trancar em 4 gavetas para não receber essas emoções e para não começar a entender esses sentimentos, pode ser muito prejudicial para nós, porque pode provocar um endurecimento no nosso organismo. Pode provocar um endurecimento, um engessamento de nós mesmos. E não compreendermos tais emoções, não compreendermos tais sentimentos. A não compreensão, às vezes, compromete mais do que uma compreensão em busca de melhora. Uma compreensão de como se está em busca de melhora. E, tem pergunta, Léo? Pode perguntar. Não, eu vou ler aí, né? Jane publicou aí um trecho de uma músicazinha que a gente canta na fraternidade, né? Que é caridade, amigos e irmãos, é o amor transformado em ação. Ótimo. E assim, desculpa, pode falar. Não, quando você estava falando daquela relação de que a gente falou de ódio, você falou de amizade, né? Falou de outra, me veio e aí agora falando sobre caridade, me veio na memória uma passagem que está em João, acho que 4:20. Se alguém disser, né, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus, a quem não vê, né? Então, ou seja, Jesus já deixa bem explícito essa relação da verdadeira caridade, né? Não adianta eu, né, falar que eu amo a Deus, mas eu não consigo amar aquele que está ali do meu lado. Então, se eu não amo quem está no meu lado, como eu vou amar a Deus? É isso que eu queria que você falasse.
é um tema complicado, né? Mas, assim, se for para a gente resumir, de forma bem tranquila, uma pessoa que durante muito tempo não conseguiu amar ninguém, dificilmente ela consegue ser amada. Normalmente, por aquelas pessoas que ela quer. Normalmente, as pessoas querem ser amadas por muitos, mas não dão amor. Isso se enquadra muito dentro do que o Léo falou. Para que sejamos amados, devemos também amar por aquelas pessoas que queremos, porque as pessoas têm direito de não querer nos amar. E uma das coisas que eu acho interessante é que o amor amadurecido, ele fala muito o seguinte: você não ama porque você precisa da pessoa. O amor amadurecido não trabalha com essa situação. Você não ama porque você precisa da pessoa. O amor amadurecido, o amor amadurecido, ele fala o seguinte: por eu precisar daquele irmão, eu amo. Ou eu o amo. Vocês entenderam a relação? A relação de eu precisar do irmão e o amá-lo significa dizer que eu entendo que ele passa por um momento difícil, como eu também posso ter passado e que eu fui amado por muitos. Agora, amar aquele irmão porque eu preciso dele chega a ser aquela pergunta dos tempos atuais: o que eu vou ganhar com isso? Alguém já fez essa pergunta para vocês? E aí, o que eu vou ganhar com isso? Aquela relação interesseira que torna o amor frio, rígido, endurecido, é bastante complicado. E que é responsável em várias situações por desigualdades sociais, porque atiça o nosso egoísmo. Léo? Marcela, quer falar? Gente, hoje eu estou querendo alguém que fale. Léo? Por enquanto não temos perguntas, Fred. Mas Oi? não tem... Hein? Tá me ouvindo? Tô. Então tá bom. Dentro desse contexto todo que você falou, eu posso entender então que o amor ele pode ser aprendido? Ou o amor ele é, como que eu poderia dizer, executado, né? Opa! Ele é colocado em prática. Essa pergunta é legal. O amor ele já existe. Nesse contexto todo, ele pode ser entendido, esclarecido, entendido e praticado de forma melhor. Porque o bem ou mal, Léo, mesmo aquela pessoa mais odiosa, ela ama alguém. Então esse amor ele pode ser melhor entendido, melhor compreendido e melhor praticado. Mas na atual situação que nós estamos, temos amores. Sim. Marcela? Eu tenho uma outra pergunta aqui. Marcela levantou o dedo. Desculpa, Marcela. Não, pode completar, Léo, por favor. A pergunta é o seguinte: quando nós oramos por alguém, nós estamos sendo caridosos? Foi uma pergunta da Edneia. Vamos lá. Se o seu objetivo for orar por alguém, realmente porque você sabe que ela passa por necessidade, e que ela precisa desse auxílio que vai chegar, estamos sendo caridosos, sim. Mesmo no ato de amarmos, sem termos muito de orarmos, sem termos muito comprometimento com a pessoa. Não importando se ela vai melhorar ou não, já é uma forma de caridade. Estamos praticando uma caridade em oração. E que no futuro, quem sabe, oremos com o objetivo de que essa pessoa melhore. Sendo um parente nosso, e no futuro não tão distante, oremos para até os desconhecidos e os inimigos melhorarem. Olha que legal. Aí, nós temos um amor bem exercido. Há muito tempo atrás eu orava bastante para minha mãe melhorar,
para o meu pai melhorar, que isso não é problema nenhum, gente. Eu não estou apontando o dedo que isso é problema. Depois eu passei a orar para outras pessoas melhorarem. Depois eu passei a orar um pouquinho por desconhecidos. E hoje eu passo a orar até para o meu inimigo. Isso é gratidão. Caridade e gratidão a tudo que chega até você. Marcela. Fred. Oi. Nossa, mania de falar seu nome, né? Desculpa. Pelo que eu estou entendendo, ou eu não entendi nada, tudo é uma questão de equilíbrio. Desde que a gente começou as palestras online, eu percebo que tudo é uma questão de equilíbrio, porque em alguns momentos, ou de colocação da palavra, né? Porque em alguns momentos você tomar posse, nossa, acho que eu me embolei. Você tomar posse daquilo que você precisa é importante também, você se sentir no controle de algumas situações para você seria importante. Porque a gente ouve, né? Tome posse do que é seu, mas como que eu vou distinguir o que é meu, que está para além de mim? Não sei, acho que ficou meio confuso aqui o negócio. Entendi. Desculpa. Olha só, tudo são questões de palavra, mas existe essa posse que você me falou, que é tomar posse, conhecer uma situação, ver uma situação e analisar se é cabível ou não, ok? A posse que a gente está falando aqui é uma posse extremamente excessiva, é uma posse de excesso. E aí, como é que você vai ter consciência de que essa posse de excesso não está legal? Existem duas maneiras de você ter consciência de não estar legal. A primeira maneira de você ter consciência de não estar legal, que eu acho que é a mais radical, é quando ela está provocando no seu cônjuge, nos seus filhos, nos seus amigos, o afastamento ou algum mal. Isso se você estiver desperta para ver. Eu estou falando você, mas não é você que está acontecendo isso. E a segunda forma é você sofrendo fisicamente por causa desse sentimento de posse que retém, que aprisiona e que, nesse caso, transforma fora de uma realidade criada pela posse, pelo desejo e para usufruir de. Então, aí não tem coisa melhor do que se o seu jardim tiver com os galhos a mais, se a grama tiver toda fora do normal, nada melhor do que alguém falar assim, ó, vamos cortar os galhos, vamos aparar a grama. Porque isso também é amor. Mesmo que fique com raiva de mim. Ou de alguém que lhe falar isso. Tá bom? Fala, Léo. Sugiro mais 3 perguntas, tá? Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: a razão de tanto sofrimento no planeta ainda se dá pela ausência de amor? Não pela ausência de amor, mas pelo orgulho e a vaidade de poucos que detêm, vamos botar assim, capacidade de fazer escolhas materiais e acumular cada vez mais. Porque o grande problema não é você ter as coisas. O grande problema é o que você vai fazer com elas, na questão de bens materiais. Eu, Fred, não acredito que uma grande riqueza seja concedida a você, porque você, absolutamente, quando vai para o plano espiritual, deixa tudo aqui. Você está naquele momento com aquilo. Mas eu não acredito que uma grande riqueza, Léo, tenha sido dado para você, para que você não faça uso em bem do próximo. Não acredito. Tá? Então, mediado pelo orgulho, pela vaidade, a gente toma decisões cada vez mais materializadas e egoístas, pensando somente em acumular para nós. E às vezes nem percebendo que os outros podem estar necessitados. Daí, grandes riquezas serem grandes provações. Grandes riquezas serem grandes provações no sentido de eu tenho tanto e o que eu vou fazer com tanto? Eu vou utilizar do tanto que eu tenho? Vou. Mas eu vou destinar alguma coisa para alguém? Até porque, Léo, se você continua usando essa grande riqueza só para você, só para você, só para você, só para você, só para você,
corre-se um risco sério de você se enclausurar no só para você, e se distanciar do contato com os outros. E quando a gente se distancia do contato com os outros, sabendo que vivemos numa coletividade, isso não é tão bom. Isso pode prejudicar. Não aos outros, mas a nós mesmos. Pode mandar a próxima? Pode? Podemos dizer que a posse é a antítese do amor? A hipótese... Beleza. Eu até estou lendo aqui também, porque você leu, então eu posso ler agora, né? Mas, assim, podemos dizer que a posse é o que? Ela é a antítese do amor. A antítese do amor, né? Acho que é isso aí. Olha só. Se a gente falar em antagonismos, né? A gente pode dizer que a posse é o amor exacerbado. Só que essa posse, esse sentimento exagerado de posse, não vai contra o amor. Ele é um amor desequilibrado. Porque se você equilibra isso, você faz com que essa posse, esse amor desequilibrado volte para o equilíbrio. Então, parte-se do amor não raciocinado, às vezes não observado, vai-se para uma posse. Mas tudo fundamentado no sentimento do amor. E aí, na minha opinião, eu consideraria ser uma antítese, porque vai de encontro àquilo que a pessoa... vai de encontro aos desejos daquilo que a pessoa que sofre. Para a pessoa que sofre essa condição, mas faz parte do amor. E estamos aqui para viver. Eu poderia, então, entender assim, que seria como água e óleo. Não, posse e amor, não se, apesar de se andar, em tese, não era para poder se misturar, certo? Não era para poder se misturar. Era para haver um equilíbrio. Meio copo de água, meio copo de óleo. Entendeu? Vamos botar desse jeito, como você está trazendo. E eu até perdi o que eu ia falar agora, mas eu gostaria de falar a vocês o seguinte. Eu perdi mesmo o que eu ia falar, gente. Estou ficando velho. E eu gostaria de falar, lembrei, o seguinte. Não deixemos de viver. Não desanimemos de amar. Se escutamos essa palestra e não concordamos com muito do que foi falado, ou nada do que foi falado, haverá um dia e haverão várias situações nas nossas vidas que vão nos mostrar como estamos amando, como podemos melhorar. E se estamos amando de maneira correta, o porquê de se incomodar. Não deixemos de viver cada minuto, cada segundo que temos. Não desperdicemos as nossas vidas. Vivamos amando do jeito que conseguimos. Mas lembrando que esse é o grande desafio. Amar tentando nos desapegar de algumas coisas. Vou falar de novo, tá, gente? Amar tentando nos desapegar de algumas coisas. Eu estou pedindo para desapegar de tudo? Não. Até porque eu já falei, existem algumas coisas que a gente não consegue desapegar, que a gente não quer desapegar, e isso tem que ser respeitado. Mas que vivamos refletindo se a gente já pode deixar alguma coisinha para trás para começar um novo ciclo. Vivamos entendendo que somos seres espirituais em evolução e em constante melhora, mas que podemos atrasar a nossa melhora, podemos atrasar a nossa evolução moral, mas ela vai acontecer. Quer queiramos, quer não queiramos. Léo, Marcelo, eu termino aqui, se não tiver mais perguntas. Eu tenho, na verdade, assim, uma pergunta, acho que ela vai muito de encontro ao que você falou agora, e aí talvez seja para poder você ver se você consegue concluir. Que dentro você falou, né, diz o seguinte: mesmo que esse amor já existe em nós, em forma de semente,
Não precisamos adubar, semear, aguar para que amemos melhor? Então, acho que vem meio de conta que você... Muito boa. Mesmo que esse amor exista em nós, vou fazer uma de jardineiro. Precisamos aguar, precisamos adubar, ou seja, precisamos estar sempre atento àquilo que nos chega, à ação dos outros sobre a nossa vida. Então, aguar, adubar, fazer terreno fértil para que essa semente germine. Mas sempre entendendo que se pudermos adiantar ou deixar que elas germinem no tempo normal, me corrijo, deixar que essa semente germine no tempo normal, façamos. Não tentemos não adubar. E como é que a gente aduba essa nossa terra? Estarmos aqui, escutando e refletindo. Só em estar aqui, escutando e refletindo, isso já é um ato de quem? Amor. Amor por quem? Por nós mesmos. Que a gente acaba falando do amor que temos por nós mesmos. O amor que temos por nós mesmos tem que ser tratado por nós e para nós de forma carinhosa e paciente. Entendendo que somos falíveis e que podemos melhorar, mas nunca nos achando superior ao próximo. Porque estamos todos na mesma caminhada e na energia de amor, formamos uma corrente de interdependência, que se eu estou um pouquinho na frente, eu posso puxar. Olha eu brincando. O Leonardo, eu posso puxar o Charles, eu posso puxar a Marcela, eu posso puxar a Jeane, bem como posso puxar a Adriana, bem como posso puxar todo mundo. E você pode até querer largar a minha mão, e vai largar. Mas eu vou para a morada de Deus. E você, por nos ver indo, por amor, também vai querer ir. Espero que isso aconteça. Dentro do tempo de cada um. Tudo bem? Gente, eu não tenho mais nada para falar. Eu acho que a gente complementou o que a gente tinha que fazer. Eu gostaria que o Charles, você Aqui, pode bem. falar alguma coisa comigo? Posso? Você quer falar alguma coisa? Não? Não? Então eu posso terminar, Jeane? Eu gostaria que o Charles fizesse a oração para mim. Sim, senhor. Pode ser? Pode. Obrigado. Agora? Vamos? Pai, tu que és o reflexo do amor que almejamos, tu que nos ensina o amor a cada palavra, tu que nos disseste, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Tu que nos ensina a cada momento os caminhos a seguir. Nos ajude a sentir esse amor que liberta, esse amor que não aprisiona, esse amor que nos deixa felizes, esse amor que nos faz emanar a sua luz. Que possamos aprender a cada dia um pouco mais para caminharmos juntos, de mãos dadas, como disse o nosso amigo, ao teu encontro, à tua luz, espelhando o seu amor e algum dia, quem sabe, também exarando esse amor. Fique conosco, nos cuide sempre, tu e nossos irmãos espirituais, que possam nos abraçar em sua energia divina, em sua energia de amor, e nos dar uma boa noite de sono, para que possamos nos reabastecer deste amor e o espalhar pelo mundo. Que assim seja.